Olá, aqui estamos novamente em nosso 6º encontro neste ciclo de estudos pela TV Nova Luz, com mais uma aula sobre a justiça divina, através do livro O Céu e o Inferno. Vamos iniciar nossa videoaula hoje com o capítulo 1º desta obra, analisando: existem mesmo um céu e um inferno depois da morte? E se existem, onde ficam? Estas e outras perguntas passam pela cabeça de pessoas de todas as escolas de religiosidade, sejam no Oriente como aqui no Ocidente. E as respostas são as mais variadas, de acordo com as crenças ensinadas por cada religião e principalmente de acordo com o padrão de crença de cada indivíduo, pela soma de seus conhecimentos gerais. Céu e inferno sempre estiveram correlacionados com a ideia de premiação ou castigo de quem age certo ou errado, no bem ou no mal. Todos os povos e religiões têm essa noção, porque faz parte da lei natural, conhecida como ação e reação, pela qual a toda causa corresponde um efeito de igual natureza e intensidade. Quando ainda sem condições de bem compreender as verdades espirituais, especialmente a vida após a morte, o homem imaginou um céu e um inferno consoante com a sua limitada inteligência e os seus anseios pessoais. O paraíso seria então a recompensa almejada pelos bons, mas pelos critérios da felicidade, do nada de preocupações ou do nada por fazer. Já no inferno, o mal estaria ardendo em chamas para sempre, sob o guante do demônio, o maligno, eterno opositor de Deus. Em função disso, por muito tempo, os religiosos déspotas conseguiram domínio sobre os fracos, ameaçando-os com o fogo eterno, ao passo que, a peso de ouro, vendiam lugares no paraíso aos senhores poderosos que viviam na luxúria e na corrupção. A doutrina espírita, desvendando para nós as verdades do mundo espiritual, permitiu uma melhor compreensão do céu e do inferno. Afasta-se do início da ideia de anjos e demônios, criados por Deus e desde sempre voltados para o bem e para o mal. Todos fomos criados simples e ignorantes, sem exceção, e destinados à conquista da pureza. O anjo é o espírito que já atingiu a culminância, e o demônio é o espírito ainda inferior e que teima em permanecer na maldade, mas que, como todos os outros, um dia vai se arrepender e retomar a marcha do progresso. Não existe um céu e um inferno estabelecidos pelo Criador. São eles estados de consciência. Deus, na sua infinita sabedoria, criou mecanismos automáticos que conduzem a criatura ao seu crescimento intelectual e moral. Como dissemos no início, a cada atitude nossa corresponde uma reação, seja ela do nosso próprio corpo, do nosso semelhante ou da natureza. A avaliação do retorno nos permite saber se estamos agindo conforme a lei divina ou contra ela. As coisas boas que chegam-nos proporcionam paz, felicidade, alegria, segurança e nos estimulam a continuar por este caminho. As coisas ruins causam-nos doenças, desequilíbrios, tristezas, aflições e solidão. E tais sofrimentos são permitidos por Deus para que repensemos a nossa vida e reajustemos o passo. Ao despertar da consciência, o que às vezes depende de muito sofrimento, o espírito arrepende-se dos erros cometidos e não fica em paz enquanto não consegue se redimir. Aqui na Terra, atenuamos o arrependimento ocupando a nossa mente no trabalho,
no estudo, no sono, no lazer e até mesmo nos vícios. Na espiritualidade, porém, onde tudo é absolutamente transparente, o erro e o arrependimento permanecem conosco todo o tempo, convertendo-se num verdadeiro inferno. Por uma lei de afinidade, os bons reúnem-se com os bons, daí falar-se em paraíso. E os maus ajuntam-se com os maus, daí o inferno. Em qualquer caso, não há um lugar pré-determinado. Paraísos e infernos situam-se espalhados pelo planeta, estes sempre mais próximos da crosta terrestre. O certo, contudo, é que por onde formos, estaremos carregando em nosso íntimo o céu ou o inferno que edificamos com as nossas boas ou más condutas. Damos sequência hoje ao estudo metódico do livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, cuja primeira edição foi publicada em 1º de agosto de 1865. A obra integra o chamado Pentateuco kardeciano. Mergulhemos mais ainda no capítulo 1, o porvir e o nada. Item 1. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. Morremos. Eis o que não é menos certo. Mas para onde vamos ao deixarmos a terra? Que sofremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Item 1. Todo homem experimenta a necessidade de viver, gozar, amar e ser feliz. Dizei àquele que sabe que vai morrer que ele viverá ainda e seu coração se encherá de júbilo. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo mais desesperador do que este pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço no sofreamento das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente, na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspiração para o futuro. Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. No livro Justiça Divina, Emmanuel Espírito, pela mediunidade de Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier, nos ensina na lição Diante do Amanhã, psicografada na reunião pública do dia 16 de outubro de 1961, sobre a primeira parte do capítulo 1, item 1. Diz o benfeitor espiritual: compreendemo-nos, sim, todos os teus cuidados no mundo, assegurando a tua tranquilidade. Organizas com esmero a casa em que vives, proteges as vantagens imediatas da parentela, preservas apaixonadamente a segurança dos filhos, atendes com extremado carinho ao teu grupo social, valorizas o que possuis, arranjas habilmente o leito calmo, selecionas com fino gosto os pratos do dia, defendes como podes a melhoria das tuas rendas, aspiras a conquistar salário mais amplo, garantes o teu direito à frente dos tribunais, vasculhas avidamente o noticiário do que vai pelo mundo, sabem procurar com pontualidade e respeito os serviços do médico e os préstimos do dentista, marcas horárias para o cabeleireiro,
Escolhes com devoção o filme que mais te agrada. Examinas a moda, ainda mesmo com simplicidade e moderação, como quem obedece à força de um ritual. Questiona sucessos políticos. Discutem veementes os serviços públicos. Tentas de maneira instintiva influenciar opiniões e pessoas. Develas-te em atrair a simpatia dos companheiros. Observas a cada instante as condições do tempo, como se trouxesses obrigatoriamente um barômetro na cabeça. Tudo isso, meu irmão da terra, é compreensível. Tudo isso é preocupação natural da existência. No entanto, não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões de superfície. Nem entendemos por que não dedicas alguns minutos de cada dia, de cada semana ou de cada mês a refletir na transitoriedade dos recursos humanos, reconhecendo que nada levarás materialmente do plano físico, tanto quanto afora os bens do espírito. Nada trouxestes ao pousar nele. Ainda assim, não te convidamos à ideia, obcecastes da morte, porquanto a morte é sempre a vida noutra face. Desejamos tão somente destacar que nessa ou naquela convicção ninguém fugirá do porvir. Disse o Cristo: andai enquanto tendes luz. Isso quer dizer que é preciso aproveitar a luz do mundo para fazer luz em nós. Recomendamos a você, caro telespectador, adquirir esta obra, Justiça Divina, para melhor acompanhar nossas videoaulas, assim como também para voltar a estudá-las, baixando o seu vídeo em seu equipamento ou retornando a este site. No item 2, vamos estudar: pela crença em o nada, o homem forçosamente concentra os seus pensamentos na vida presente. Evidentemente não teria explicação preocupar-se com o futuro que não se espera. A preocupação exclusiva com o presente conduz o homem a pensar em si próprio. Ela é, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é coerente quando chega à seguinte conclusão: gozemos aqui enquanto estamos. Gozemos o mais possível, uma vez que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto tempo mais existiremos. E ainda mais grave seria esta outra conclusão, igualmente coerente: gozemos não obstante tudo, cada um por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Neste item 2, verifica-se, pois, se há doutrina insensata e antissocial. É seguramente o niilismo que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam estes últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem. Se há doutrina insensata e antissocial, é seguramente o niilismo que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Passo a passo, vamos avançando em nossos encontros periódicos sob esta obra extraordinária que é o Céu e Inferno, com programas de duração de 15 minutos cada, objetivando melhor compartilhar conhecimentos que possam ampliar os horizontes da nossa mente sobre esta matéria extraordinária. A sua companhia é a nossa recompensa. Agradecemos, pois, a sua audiência. Ajude-nos a divulgar este programa em seus contatos e em suas redes sociais. Através da TV Nova Luz, estamos juntos para que possamos avançar nos estudos das obras de Allan Kardec, ampliando cada vez mais as nossas possibilidades de servir. Um grande abraço e até a próxima aula.